Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Cara, eu separei um vídeo aqui pra vocês, pra gente reagir junto aqui, um vídeo muito bom do Futebol Máximo. Ainda não assisti, vou assistir com vocês, mas pelo pouco que eu vi aqui, ele tá falando sobre o começo do Lucas Paquetá, o porquê que o Paquetá aparentemente começou mal no Flamengo, e ele vai dar uma explicada aqui dos motivos, né, que levaram a essa evolução do Paquetá. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de vídeo de reação, lembrando que esse é um vídeo de reação, então eu vou pausar, vou comentar, vou dar a minha opinião, mas o vídeo completo vai estar na descrição do vídeo, como créditos ao canal Futebol Máximo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de troca de ideia, de reação aqui, vamos reagir juntos aqui. Então, já vai deixando seu like, se inscreve no meu canal para dar essa força, comenta e compartilha aí, já comenta o que você está achando dessa evolução do Paquetá. Desejar também uma boa recuperação, que ele volte logo, né? Ele não deve ficar muito tempo, já deve voltar na Libertadores, apesar que a notícia que saiu é que o Flamengo não quer forçar muito o retorno dele, mas vamos ver aí, né? Então, sem mais enrolações, vamos reagir aqui a esse vídeo. Valeu! Paquetá recomeçou a jornada dele do Flamengo com o pé esquerdo. Pra ser mais preciso, com o pé esquerdo isolando aquela bola. A essa altura ele era muito contestado por ser a contratação mais cara da história do nosso futebol, e se ele varia mesmo esse dinheiro todo. E aí um monte de detalhezinhos, um monte de micro coisinhas aconteceram pra hoje ele ser uma das peças mais importantes de um time lotado de protagonistas. E essas coisinhas que passaram o Paquetá disso pra isso são tão pequenas, tão microscópicas, que eu tenho certeza que você não viu até agora, porque é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vambora? O início dessa passagem dele no Flamengo dá pra dividir em duas partes. Primeiramente, ninguém entendia o Paquetá. Coisa que era comum de ver quando ele chegou era passe errado pro Arrascaeta, o Arrascaeta pedindo no espaço e a bola virou nas costas dele. Um passe pegando o Bruno Henrique completamente de surpresa ali, com os pés pregados no chão, eles não se entendendo. Olha a reação do Paquetá. Por que, Bruninho? E ele dominando essa bola, tentando a enfiada pro Lino, e o Lino, ai meu Deus, não tinha percebido. Lances como esse aconteciam o tempo inteiro, olha. Uma tentativa de primeira pra atacar nas costas. Cara, isso é uma parada que era bizarro mesmo, porque o Paquetá, ele sempre dá um passe buscando a definição da jogada. Não sei se vocês já observaram isso. O passe dele é sempre buscando facilitar para definir a jogada. E realmente ele errava muitos passes, né, no começo dele. Mas não era só isso também. Ele tava com a bola no pé também. Não tava lá essas coisas todas. Agora melhorou muito. Mas essa questão do passe, realmente, o time parece que não entendia. E pra vocês verem a diferença que faz o entrosamento. Tem gente que diz que é besteira o entrosamento no futebol. Ah, esse negócio não, jogador bom joga. Não é só assim não, velho. Entrosamento faz uma diferença absurda Da defesa, e o Cebolinha nem imaginava nada, nem tentou correr, ele não fez nem menção de que a bola deve vir pra mim, nada, olha só, direto na mão do goleiro. Como que eu interpretava essa chuva de passe errado aí? O pouco convívio dele com os companheiros, que convenhamos, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes pra saber disso, mas de onde é que eu tirei que ninguém entendia? Primeiramente, o número que eu tinha na minha memória, por causa de um vídeo que eu fiz, é isso aqui, ó, passe-chave precisos. A precisão dos passes-chave dele no campeonato inglês, que é o campeonato que o jogador menos tem espaço e tempo com bola no mundo, a precisão desses passes era 100%. Bom, então como que ele chega no campeonato brasileiro errando uma cacetada desses passes? Pois é, vamos falar de futebol, vamos lá. Aqui, quando o Paquetá recebe essa bola, o Arrascaeta, ele tá tomando conta de... Tem dois defensores tomando conta do Arrascaeta. Um deles é o Ranieri. O que eu acho que o Paquetá não foi muito compreendido aqui? O Arrascaeta, ele estica o braço pedindo a bola no espaço, olha, ele estica o braço e pede a bola ali. Só que o Ranieri não saltou no Paquetá. Se o Ranieri não saltou no Paquetá, esse espaço entre o Ranieri e o Arrascaeta fica mais aberto para o Arrascaeta receber o passe. Se fosse o contrário, se o Ranieri saltasse no Paquetá, aí sim o Ranieri ia deixar um espaço nas costas dele, que seria atacado pelo Arrascaeta. Mas como o Ranieri travou os pés no chão ali, o Paquetá resolveu dar no pé do Arrascaeta, enquanto o Arrasca correu para receber no espaço. E por que eu acho que aqui o Paquetá acertou e o Arrascaeta errou? Porque caso o Arrascaeta resolvesse receber essa bola no pé, ele ia receber mais enquadrado com o gol, ele ia ter mais ângulo para finalizar. Se o Paquetá executa o passe do jeito que o Arrascaeta tá esperando, ia ser um passe fugindo do gol, cada vez perdendo mais ângulo, com o goleiro vindo fechar o ângulo e o Arrascaeta meio que de lado pro gol, meio que de costas. Quando a gente vê esse número absurdo aqui de 100% de acerto nos passes-chave, que é esse tipo de passe aqui que ele tá tentando pro Arrascaeta, a gente percebe que ele é treinado não somente em acertar a decisão de dar o passe, mas como
também ele vai na melhor solução possível. E o Arrascaeta aqui, ele quis o passe que não seria a melhor decisão possível. Percebe que é uma malandragem, é uma técnica que você vê em poucos jogadores do futebol brasileiro, esse passe buscando a melhor definição. Ele não busca só um passe bom, tipo o Arrascaeta. O Arrascaeta dá passes fenomenais, mas ele tem uma malandragem dele enxergar como vai ser melhor definida aquela jogada e aí ele dá aquele passe. O Paquetá é monstro, velho. Possível. O Paquetá poderia até acertar o passe nele, mas teria essa questão de ficar ruim pro Arrascaeta finalizar depois. Ele tentou o mais eficiente de todos, que é bola no pé do Arrascaeta, e ele vai receber, olha só, ele vai receber dentro do funil, na parte mais perigosa da grande área, conseguindo dominar a bola e tá cara a cara com o goleiro, podendo chutar em qualquer canto com muita dificuldade pro goleiro fechar totalmente o ângulo do Arrasca. A responsabilidade do passe não é somente de quem executou o passe, é de quem também se movimentou para receber. Aqui eu acho que o Arrascaeta pediu a bola no lugar errado e o Paquetá forçou o passe no lugar certo. A impressão que eu tive é que o Arrasca não tá acostumado a lidar com um companheiro que consegue uma tacada de sinuca muito certeira num espaço pequeno, num espaço curto. E eu acho que era exatamente o que o Bruno Henrique também não esperava. Olha só, quando o Paquetá vai executar esse passe aqui, olha quanta gente de branco tem na trajetória da bola. Se colocando no lugar do Bruno Henrique, ele tá vendo um monte de gente ali, um monte de bundinha corintiana ali de costas pra ele, e ele tá pensando, cara, essa bola não tem como passar aqui, não tem como chegar em mim. E o Paquetá vai lá e força aquilo ali, ele força esse passe, ó. Era pra esperar, quando o Paquetá tiver com a bola, é pra esperar esse passe sim. O Bruno Henrique pegou o Bruno Henrique tão desprevenido que na hora do passe, ele tava ali completamente impedido. Ele não cogitou que o Paquetá ia forçar esse passe. Olha na velocidade normal. Ele não cogitou que ia vir essa forçada. E olha como que o Paquetá tava consciente, olha lá, ó. Olha lá. E ele olhando pro Bruno Henrique, ó. Tu vê que a reação dele é tipo assim, caraca, meu Deus, por que tu não esperou dar esse passe? Como assim? E o Bruno Henrique tá olhando pra ele pensando, caraca, irmão, não imaginei mesmo. E novamente seria um passe que se o Bruno Henrique consegue dominar, ele ia estar centralizado na parte mais perigosa da área, cara a cara com o goleiro, com ângulo pra chutar em qualquer lugar. Então você vê que o Paquetá ele tem muita noção de qual que é o melhor pedaço da área pra se atacar. Não é somente acertar o passe, não é pegar a bola e entregar pro companheiro sem ter errado o passe, beleza, acertei o pé do meu companheiro, beleza, tá tranquilo, não errei. Não, é a parada mais otimizada possível, no local da área mais otimizado possível, aonde tem a maior chance de gol possível, por mais que seja um passe mais difícil de executar, por mais que seja um passe que tenha chance de erro maior, mas ele arrisca, ele tá ali pra isso. Sabe uma outra parte muito perigosa da grande área? O meio espaço. Pois é, eu já fiz até um vídeo sobre isso. No vídeo eu discorri como que todos os melhores ataques do Campeonato Brasileiro procuram sempre aquele mesmo espaço da grande área. Se a bola chegar ali com qualidade, a chance de gol é imensa. Eu vou deixar o card desse vídeo no final desse aqui. Fica tranquilo que você vai conseguir assistir tudo. Se essa é uma das zonas mais perigosas da grande área, o Paquetá vai estar atento nela com certeza. Olha só, aqui ele tá pedindo passe e antes dele receber, ele mapeia. Ele já sabe que esse espaço ali é importante de ser atacado. Quando ele domina a bola, ele sabe a capacidade que ele tem de dar uma tacada de sinuca certeira no meio de tanto adversário. Os adversários não esperam esse tipo de passe, só que o problema aqui é que com pouquíssimo tempo de Flamengo, com pouco tempo dos companheiros junto com ele, o Samuel Lino também não espera essa tacada de sinuca, pega ele de surpresa e ele não ataca. Olha o Paquetá falando, meu Deus, por que não foi? Parecido com o que ele falou com o Bruno Henrique. O Paquetá esteve num ambiente de campeonato inglês em time médio pra fraco do campeonato inglês. O cérebro dele ficou durante muitos e muitos anos sendo treinado a aproveitar janelas de oportunidade que se abriram em um milésimo e já se fecharam. Ele tem que ser preciso e não pode deixar essa oportunidade passar, senão o time dele vai ser rebaixado, tá ligado? Então a cabeça dele tava assim, num giro muito diferente do que quem tá no Campeonato Brasileiro e Libertadores, sendo um dos times que dominam o continente e que tem chance de gol toda hora e que janela de oportunidade não falta. Então é um giro diferente, sim, é uma velocidade de raciocínio diferente. É fazer uma questão absurda de aproveitar umas janelas de um milésimo diferente do que a galera tá acostumada aqui. Eu não tô falando que o jogador... E esse estilo de jogo do Paquetá, ele casa muito, velho. Ele casa muito com o Leonardo Jardim. Porque a principal diferença, assim que o Leonardo Jardim chegou no Flamengo, é que falavam, era essa, que o Felipe Luiz, ele roda muita bola, ele rodava muita bola. O Leonardo Jardim, ele é mais certeiro, ele define mais rápido a jogada. Ele não tem problema nenhum dele pegar a bola e ele define rápido a jogada.
ele não quer ficar com aquela posse de bola. E o Paquetá é perfeito para esse estilo de jogo. Por isso que o Paquetá cresceu muito. Tipo, não dizendo que o Paquetá não fosse crescer com o Felipe Luiz. Eu até acho que cresceria sim. Eu acho que o Flamengo voltaria a jogar bem com o Felipe Luiz. Mas ele encaixa muito nesse estilo de jogo do Jardim, porque é aquela definição rápida. Ele busca o passe rápido. Ele define rápido a jogada. Por isso que ele tá encaixando perfeitamente com o estilo de jogo do Leonardo Jardim, velho. Paquetá e Jardim bateram certo. Os europeus são os melhores que os jogadores brasileiros. O que eu tô falando é que o ambiente futebol europeu, com a tecnologia mais avançada, com os conceitos táticos acontecendo primeiro lá para depois acontecerem aqui, exigem um comportamento diferente dos jogadores lá do que o comportamento dos jogadores aqui. O Paquetá estava naquele ambiente lá onde os conceitos táticos acontecem primeiro para depois chegar aqui. Sabe um outro conceito que é muito mais utilizado lá na Europa do que aqui no Brasil? O próximo erro do Paquetá. Liga só, essa aqui é aquela bola que o Cebolinha nem ameaçou correr nesse passe do Paquetá aqui nas costas da última linha. Qual que é o conceito que o Paquetá tá explorando aqui que o Cebolinha nem visualizou? É o seguinte: quando a bola muda de corredor, a bola tá aqui no Alexandro. Ela tá no corredor esquerdo. Ele vai trocar de corredor e a bola vai pro corredor central. E vindo pro corredor central, acontece uma determinada coisa com toda a linha de zaga do adversário. Eu te mostro. A bola com o Alexandro, olha pra onde todos os defensores estão virados, eles estão virados com o peito pra cá, pra esse corredor esquerdo aqui, aonde a bola está, direito da defesa. Agora esquece a bola, esquece tudo. Olha o comportamento desses defensores. Quando a bola troca pro corredor central, todo mundo vira o corpo, gira a orientação corporal no próprio eixo e vira o peito lá pro outro lado. Esse é o momento perfeito de aproveitar que todo mundo virou de costas pro Cebolinha e o Cebolinha já ficar atento. Olha, agora é uma janela de oportunidade pra tocar a bola nas costas da defesa e eu correr. E o Paquetá também sabe disso. Ele vai de primeira e tenta dar no Cebolinha e o Cebolinha pensa: ih, caraca, peraí, não esperava esse passe. Por quê? O Paquetá tá aproveitando uma parada chamada, anota aí que isso vai fazer parte da tua vida a partir de agora, que tu vai assistir Futebol Máximo todo santo dia, contra-movimento. Enquanto a zaga tá virando o peito pra um lado por causa da mudança de corredor, a bola tá indo no contra-movimento que essa zaga tá fazendo, mas precisa da colaboração dos companheiros e atacar e aproveitar esse contra-movimento também pra receber o passe, não só pra executar o passe. Se você reparar aqui nas 10 primeiras partidas do Paquetá no Flamengo, as 10 são essas aqui que eu tô passando o mouse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. A 10ª foi contra o Fluminense. Se você reparar, as notas dele, a grande maioria é tudo amarelinha e laranjinha, que é pior do que amarelo. As notas azuis que ele tem são em jogos que servem para dar confiança pro atleta mesmo. Jogo, olha, contra o Sampaio Correia, contra o Madureira, e essa nota aqui verde contra o Botafogo foi que ele fez um gol, foi o primeiro gol dele pelo Flamengo. E aí quando faz o gol, a nota naturalmente sobe bastante também. Então nesses 10 primeiros jogos aqui, você vê que a maioria das notas dele são fracas. Parece que ele tava nesse processo ainda de ele entender o time e o time entender ele. E aí nas outras 10... E você percebe que no começo a galera caía muito em cima só do Paquetá. O time todo tava mal, na verdade, mas a galera caía muito em cima do Paquetá, porque tem a pressão também do valor que ele custou, né, velho? Querendo ou não, é a contratação mais cara da história do Flamengo, da história do futebol brasileiro. E tipo assim, a gente percebendo, assim, a gente assistindo alguém explicando melhor tudo isso, a gente percebe que o erro não era só do Paquetá, pelo contrário, o Paquetá tava tentando facilitar o jogo do Flamengo, só que eles não se entendiam. Então não era um único errado. Era o time todo que não estava se entendendo, o time todo parecia estar... E o Paquetá era a peça fundamental nesse time, né? Então fez muita diferença. 10 partidas, coisinhas aconteceram. Olha só, do Cruzeiro pra cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessas outras 10 partidas, você vê que a parada se inverte. Você vê que a gigantesca maioria das notas são verdinhas, algumas altas, e nessas outras 10 foram 4 gols. E 100 partida de Campeonato Carioca. O que aconteceu nesse meio do caminho? Ele convenceu os companheiros dele do Flamengo a deixarem de fazer parte desse grupo de pessoas que até assiste os vídeos do Futebol Máximo, mas não se inscreve, e passar pra esse grupo de pessoas aqui que é inscrito no canal, que aí não perde nenhum conteúdo. Aí a galera falou: ah, tá. Se eu fosse inscrito, eu ia ter entendido o Paquetá já há muito tempo. Pois é, eu aviso, tem que se inscrever, pô. Olha um lance que ilustra o que eu quero dizer, é uma ilustração do que eu quero dizer. Olha só isso aqui, por exemplo, olha no Ayrton Lucas. Olha como que o Ayrton Lucas tá esperando essa bola no pé, olha. Olha só como que ele não arranca pro espaço. Aqui, ele vira completamente de frente pro Paquetá. Isso é uma linguagem que ele tá esperando a bola no pé dele. Ele receberia no pé, ia dar um tapa em direção ao espaço para depois cruzar.
E aí o Paquetá pensa, cara, pra que eu vou dar a bola no pé dele pra ele dar 2 toques na bola pra fazer o cruzamento? Por que eu não posso tocar num lugar que já é na frente, que força ele a correr e em um toque apenas na bola, ele já faz o que ele faria, que é o tal do cruzamento. Esse tipo de coisinha começa a acontecer mais vezes, que o Ayrton Lucas pensa, tá bom, vai, dá a bola aqui no meu pé. E não, ele deu na frente, rapaz, mas... Caraca, se bem que foi melhor ainda, ó. Toma esse cruzamento então. E aí, o jogador começa a ir se entendendo. Eles começam a entender os cacuetes do outro. Aonde que o outro prefere o passe, aonde que o outro força o passe. E uma outra parada que também aconteceu foi o Paquetá começar a participar mais do jogo. Olha, ele aqui no corredor direito, jogando de costas, ele erra um passe, a bola volta pro Flamengo e olha elezinho aqui, ó. Ele vai seguindo a bola. Ele se mantém com o espaço, se mantém posicionado, mapeando o campo, para estar por perto da jogada, participar dela de novo, e depois, mais para frente do lance, ele é o melhor posicionado para receber um passe de fora para dentro. E olha, uma conferida muito rápida que ele dá no comportamento da defesa e nos espaços, ele já mapeou o Bruno Henrique e ele tenta, na malandragem, deixar a bola passar. Olha, a movimentação dele é para atrair o salto do zagueiro e deixar a bola passar pro Bruno Henrique. Mas o zagueiro foi sagaz também no lance, percebeu, tirou meio capenga ali, mas é a forma que dá pra tirar. Quando o cara tenta uma coisa mesmo, faz parte. O zagueiro mandou muito bem aqui. E também o próprio Paquetá foi passando por um processo de entendimento. Por exemplo, olha aqui o Royal, ele vai cruzar na área, o Paquetá e o Bruno Henrique estão ali no meio, ó. Os dois vão atacar o primeiro pau, olha. Olha só, o Bruno Henrique e o Paquetá correndo pro mesmo espaço da grande área. O Paquetá até tenta a cabeçada aqui e não consegue. Mas o ideal aqui seria, sei lá, o Bruno Henrique vai pro primeiro pau, enquanto o Paquetá faz um gato e vai pro segundo pau. Ou o contrário, eles cruzam. O Bruno Henrique faz o gato e vai pro segundo pau, enquanto o Paquetá ataca o primeiro. E aí tem um processo de entendimento também, obviamente, do Paquetá pro resto da equipe. Isso aqui ficou bem claro nesse lance. O Arrascaeta arruma aqui uma oportunidade de cruzamento nos 3/4, e aqui o Arrascaeta vai explorar exatamente a vantagem que o Paquetá explorou nesse passe aqui, ó. O contramovimento, olha. A galera tá virando o corpo pra cá, ele dando nas costas. E aqui, quando o Arrascaeta puxa pra direita pra fazer um cruzamento aqui dos 3/4, ele tá aproveitando o quê? Que tá todo mundo de costas pra área onde o Varela tá infiltrando. Só que o Paquetá ansioso, sem estar completamente entrosado com o time, ele tira a bola que ia no caminho do Varela e cabeceia ela pra fora. Nesse E lance aí eu o xinguei o resto da Paquetá. equipe do Flamengo maratonou os vídeos aqui do Futebol Máximo e não cansaram de ver a cara de Raí Monteiro, Felipe Simonetti junto. Percebeu a diferença do jogador entrosado quando o jogador consegue se entrosar com a equipe? Eu não sei se vocês tinham costume de jogar os futebol, os videogames, né, de futebol nos modos carreira, quando você montava um time, que você contratava um jogador que tinha setinha do entrosamento lá, que tinha a pontuaçãozinha de quanto ele estava entrosado com o clube. Aí, quanto mais ele se entrosava, mais você conseguia jogar melhor. E é basicamente isso. Hoje nem tem mais isso. Hoje você contrata, já é automático. Mas é basicamente isso que acontece mesmo, velho. O cara chega, ele ainda tem jogador que parece que é instantâneo. Chega, já se entende com o clube, parece que tá lá há não sei quantos anos. Mas tem jogador que precisa se entrosar realmente, porque o estilo de jogo é diferente, as características é um pouco diferente, a equipe precisa entender como ele joga, ele precisa entender como os companheiros jogam também. Então tudo isso importa muito, velho. Importa muito. A galera foi muito precipitada em criticar o Paquetá, dizer que o Flamengo jogou dinheiro fora. E um bocado de besteira que a galera costumava falar. E botava o John Arias lá em cima e o Paquetá lá embaixo. E o Paquetá em meio campo tem mais gols do que o Arias, que é atacante. E o Arias chegou muito bem. O Arias chegou praticamente entrosado com o Palmeiras. Apesar que o Abel começou usando ele de assistente de lateral, como fala o Lugol, né, da turma do amendoim. Mas você vê a diferença de um cara, velho, que é realmente diferente. Não falando que o Arias não é diferente, o Arias é um cara muito diferente também, mas o Paquetá tá no nível assim, acima. O Paquetá apresentou um nível muito bom no futebol europeu, coisa que o Arias não conseguiu. Então tem muito aquela birra também do cara ser cria do Flamengo. Parece que quando você é revelado no Flamengo, você tem que ser 2 vezes melhor. O Vinícius Júnior, o último brasileiro a ganhar melhor do mundo, e até hoje tem gente que chama o cara de Negueba Júnior. O cara decidiu 2 Champions League, ele tem duas ou três, são duas, né? Champions League com o Real Madrid. E ainda hoje tem gente, o cara é um dos principais jogadores do Real Madrid na temporada que ganhou a Champions. Foi o principal quando ganhou com o Benzema, foi um dos principais. E até hoje tem gente que chama ele de Negueba Júnior, não dá valor ao Vinícius Júnior. Por quê? Porque tem essa cisma de ser revelado no Flamengo, a verdade é essa. A galera, quem não é Flamengo, odeia o Flamengo.
Então o Paquetá passou pela mesma coisa. Mas ele tá se provando aí. E minha opinião, eu acho que o Paquetá vai ser o craque do Brasileirão 2026. Eu acho que ele vai ser o melhor jogador. O que o Arrascaeta foi no ano passado, o Paquetá vai ser nesse ano. Porque o Paquetá tá jogando muita bola. Tá jogando de segundo volante já e é o segundo artilheiro do Flamengo. Tá atrás apenas do Pedro. Felipe. Aí o que eles começaram a prestar muita atenção? Eles começaram a prestar muita atenção que esse tipo de lance aqui, olha, passe de primeira do Paquetá, mesmo com a bola vindo quadrada, devolução nele, e agora, já sabendo que o meio espaço é o lugar mais precioso para atacar, olha o Pedro pedindo a bola lá. Dessa vez aqui o Paquetá tentou atacar um lugar, o Pedro não conseguiu o domínio, mas tu vê que a ideia tava ali. E aí os caras começaram a dar muito mais atenção para esse lance. Falar, caraca, peraí, então é isso que ele tenta fazer sempre, né? Olha só, o que parece que vai ser uma triangulação aqui entre Pedro, Arrasca e Lino, a bola vem do Pedro pro Paquetá e o Lino já tá muito atento aqui embaixo porque ele sabe que o Paquetá tenta esse tipo de passe aqui, ó. Dessa vez, o zagueiro tava muito esperto e cortou, mas o Lino também tava esperto pra receber essa bola lá. Já é completamente diferente do que ficar lá panguando e pensar, não, o Paquetá não vai fazer. Ih, caraca, nem tinha visto. Olha aqui, olha, descarado. Lino deu no Paquetá e foi correndo e confiou. Ah, o Paquetá vai arrumar algum jeito. Novamente a zaga estava esperta e o Lino também pegou na orelha da bola. Olha nesse outro lance aqui, olha a postura do Lino. O Lino recebe a bola e quando ele dá no Paquetá, olha só a postura dele. Ele já tá correndo, ó. Ele sabe que o Paquetá vai dar de primeira. E a bola foi e a zaga foi e conseguiu cercar muito bem. Mas tá entendendo como que o comportamento já tá diferente do que tipo assim, caraca, não vi. Pois é, aí o jogador coloca vídeo, vem e revê esses lances, o técnico mostra, fala, ó, isso aqui é certo, isso aqui nós temos que repetir mais, isso aqui, ó, fica esperto nessa hora. Nesse momento aqui o Paquetá tá dando de primeira e ele tem que dar de primeira mesmo, ele tá certo, vocês é que tem que ficar esperto e blá blá blá. E aí começa essa parada. E daí nos jogos que o Paquetá começou a mandar bem, se você reparar, o comportamento dele não mudou nada, olha só. Dominou, um toque, uma cacetada de adversário e uma tacada de sinuca certeira para conseguir achar algum companheiro no meio espaço. Quando essa bola passa aqui, é mortal. Aqui só não foi mortal porque aconteceu alguma parada muito doida aqui, que chega a ser difícil de entender aqui o que aconteceu. Carrascal. Enfim, o vídeo do Paquetá. Isso aqui é simbólico, né? Escanteio contra o Botafogo, cruzamento no segundo pau pro Paquetá, olha. Potencial, vê que ele tem força no jogo aéreo sim. Contra o Madureira, explora exatamente essa força no jogo aéreo, bola exatamente no mesmo lugar e dessa vez ele entrou. Futebol muito maneiro. Bola do Paquetá no meio espaço de novo, pro Cebolinha infiltrar. Aí aqui, bola no Paquetá no meio espaço e ele daqui finaliza muito bem. Bola do Paquetá no meio espaço e apanhando ainda, olha. Puxou, tocou. Bola no meio espaço pro Lino atacar e ele recebeu a falta ainda. Isso aqui é aquela situação de ganha-ganha que acontece no basquete, né? Quando o cara sobe pra fazer alguma bandeja, alguma coisa, sofre a falta e ainda faz a cesta. Ele ainda tem um lance livre de graça e o ponto valeu. No futebol é meio que relativo a isso daqui, ó. O cara foi, deu a bola num lugar perigoso, o Lino poderia ter feito alguma coisa perigosa aqui e caso ele não conseguisse, beleza, o juizão vai lá e marca a falta. E aí com o time se entrosando, os jogadores se conhecendo, a parada começa a ficar mais fluida. Olha só como é que o Paquetá vai aparecer pedindo uma bola no primeiro pau, olha só. Ele com o braço esticado, quer ver? Olha lá. Ele com o braço esticado ali, ó. Ele tá com a sobrancelha até em pé, ó. Tem um espaço ali, dá ali, pelo amor de Deus, sacou? E aí a bola não vai direto no espaço ali que o Paquetá tá pedindo. Mas vem no Saul. O Saul dá uma escoradinha e o Paquetá pega pra fazer o gol. Por que que eu imagino que esse cruzamento aqui, tipo assim, mas esse cruzamento pode ter ido errado e o Saul consertou e deu a bola no Paquetá? Cara, eu acho que não, eu acho que foi uma parada bem pensada mesmo. Por quê? Porque quando a bola vem direto no Paquetá, a zaga já percebeu a trajetória da bola assim que ela saiu do pé do Dela Cruz. Então a zaga já vê que a bola tá indo para aquele espaço. Então o que vai acontecer? A zaga vai toda abafar a área da finalização que o Paquetá vai chegar. Quando a bola primeiro vem em outro lugar, a movimentação da zaga ainda é fechando a trajetória da bola. E quando ela desvia pro Paquetá, esse desvio aqui, ó, já é muito curto para todo mundo se reposicionar e o Paquetá consegue finalizar com liberdade. E além disso, o Dela Cruz e o Saul tinham acabado de entrar. Tinha acabado de entrar. Sacou? Olha essa sequência. Os dois estão aquecendo, Leonardo Jardim chama, tem uma conversinha no pé do ouvido dos dois, aí eles entram, o escanteio vai pro Saul, o Saul desvia pro Paquetá, é gol, e o Saul comemora como se o gol fosse dele, ó. A galera vai comemorar com ele, ó. Parece muito que eles conversaram, tá ligado? Antes de entrar. Isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Lembrando que é um vídeo de react, então vai ter pausa, vai ter comentário. Mas
Sigam lá o canal Máximo, assistam os vídeos dele, tem muito vídeo bom lá, velho. Eles fazem umas análises muito boas. Eu já sou inscrito no canal, se inscreva lá também. Valeu, tamo junto, dá essa força aí, se inscreve no meu canal, compartilha pra me dar essa força. Valeu, tamo junto, é nóis e até a próxima. Flamengo!